Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupan e eu estou aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Um conteúdo muito importante que você precisa lembrar é a ideia do Teorema de Tales. Provavelmente você já viu isso. O Teorema de Tales ele é bem simples, ele fala o seguinte, ele fala que um feixe de retas paralelas sobre duas transversais determina segmentos proporcionais. Isso é o que o Teorema de Tales fala e a história disso é o seguinte, Tales era um cara muito estudioso, um cara muito inteligente, um cara muito pensativo. Tales um dia sentou na frente de uma pirâmide e ficou avaliando a situação e pensando como ele poderia fazer para descobrir a altura daquela pirâmide, né? Naquela época de Tales não tinha como ele ir lá e subir e medir a pirâmide, não tinha o que tem hoje. E ele ficou assim, pensando, e de repente ele pensou o seguinte, os raios solares, eles batem na Terra de forma paralela. Por quê? Porque eles estão tão distantes e quando eles miram aqui, eles chegam de forma paralela. E ele percebeu que à medida que o Sol batia na pirâmide, se formava uma sombra. E ele teve a brilhante ideia e fez o seguinte, ele montou uma estaca próximo à pirâmide e percebeu a relação entre a estaca e a altura da pirâmide. Quando ele concluiu isso, ele conseguiu entender que os raios que batem na Terra são paralelos, a pirâmide e a estaca eram as transversais. E aí, quando bateu, formou o quê? Segmentos proporcionais. E aí, medindo a altura da estaca, ele conseguiu então desvendar um grande mistério que era a altura de uma pirâmide. Então, essa ideia toda, dessa história toda, lá do Egito, surgiu o Teorema de Tales. E ele fala exatamente isso, que essas medidas, elas são proporcionais. Veja bem que eu vou te mostrar aqui como que funciona. Olha só, eu tenho aqui essas medidas que foram dadas, AB, BC, DE e EF. Então presta atenção, o que ele quer dizer? Ele fala o seguinte, se eu pegar essa medida AB e dividir ela por BC, igual está aqui, é a mesma coisa de eu pegar essa medida DE e dividir ela aqui por EF. Ou então é a mesma coisa de eu pegar essa medida toda aqui, AC, e dividir ela toda por DF. Pronto. O que você tem que entender na hora de montar isso é que você não pode misturar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei os segmentos que estão na transversal da esquerda, todos em cima. E os segmentos que estão na transversal da direita, todos embaixo. Se você seguir esse padrão, você não erra. Tudo bem? Uma outra ideia que a gente pode usar diferente é o seguinte. Eu posso pegar aqui, o AB e o AC, que seria o total, esse pedacinho sobre o total, aqui AB sobre AC, ele vai ser igual a DE, que é esse pedacinho, sobre o total, DF. Você só tem que tomar cuidado aqui. O mesmo pedacinho que eu usei em cima, eu tenho que usar o que está na mesma linha na frente, em cima também, que aí vai fluir. Da mesma forma, eu posso pegar aqui, BC, que é a parte de baixo, sobre o total de novo, BC sobre AC, e igualar a EF sobre DF, que também é o total. Basicamente, o Teorema de Tales é isso. E quando eu levar para vocês um exemplo, vocês vão entender como funciona. Repara só, aqui eu não tenho 10 e aqui eu não tenho x, aqui eu não tenho 12 e aqui eu não tenho 6. Se essas retas são paralelas e duas transversais, Tales me disse que 10 sobre x é igual a 12 sobre 6. Essas medidas, elas não precisam ser iguais, mas a divisão entre elas é igual. Então é isso que ele nos determinou. Vou multiplicar cruzado aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar 12 vezes x, 12x. 10 vezes 6, 60. Pronto. Ou seja, x é 60 dividido por 12, então o x aí, ele é igual a quanto? 5. Pronto, descobrimos aí que essa medida aqui, ela vale 5. Ah, professor, seu desenho não está proporcional. Realmente não está proporcional, mas é para te mostrar que a gente não pode ficar confiando nos desenhos. Muitas vezes os desenhos vêm fora de escala e uma prova, então, sempre vem fora de escala. Então, a gente tem que pensar na ideia do conteúdo em si. Se Tales me falou que esse processo aqui é válido, vou usar esquecendo o tamanho exato da figura. Tudo bem? Porque isso pode mudar a nossa ideia sobre a questão. Agora, o Teorema de Tales, ele também funciona se a gente tiver triângulos. O que eu fiz? Nesse triângulo, eu tracei paralelas, certo? Paralelas a uma das bases. Qualquer paralela que eu traçar aí diretamente a uma das bases, eu vou cair num Teorema de Tales.
Tudo bem? E aí, como que a gente vai resolver esse problema? Eu coloquei ele em especial, por quê? Porque a gente vai ter que resolvê-lo usando este segundo tipo. Repara uma coisa, se eu quiser fazer aqui, ó, x sobre y e 2 sobre 3, eu vou ter duas incógnitas, isso não vai me ajudar a resolver. Se eu quiser fazer y sobre z e 3 sobre 4, vou ter duas incógnitas, isso também não vai me ajudar a resolver. E aí, o que eu vou precisar fazer então? Eu vou usar aquela ideia do total. Eu vou pegar aqui, ó, pensa só, vou pegar o x, certo? E o total do lado onde o x está, 18. E aí eu posso montar uma relação com o número que está na frente do x, que é o 2, sobre o total do lado de cá. Ó. Quanto que dá o total do lado de cá? 2 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Pronto. Aí sim eu consigo montar uma relação e descobrir o meu valor de x. Se eu multiplicar cruzado, ó, 10 vezes x, 10 vezes x, na verdade aí seria 10x, né? Não 2x, 10x, 2 vezes 18, vai ficar aqui, ó, 36, correto ou não? Até aqui, ó, eu coloquei 10 aqui, tô somando um negócio errado, né? Tem que ter atenção, ó, 4 mais 3 é 7, 7 mais 2 é 9, aqui não é 10 não, é 9, cuidado com isso, certo? Então, consertei aqui, tudo bem, de novo, ó, multipliquei cruzado, 9x, multipliquei cruzado, 36, passo 9 dividindo, x é igual a 36 sobre 9, x então vai ser aí igual a 4. Pronto, descobri a medida do meu x. Tudo bem? Ah, professor, mas e se eu quiser descobrir o y? E se eu quiser descobrir o z? Você vai fazer a mesma coisa. Você pode pegar aqui, ó, o y e fazer a mesma coisa. Ó. Y sobre 18, só que aí você tem que tomar cuidado. Quem está na frente do y é o 3. Então você coloca aqui, ó, 3 sobre 9, que é o total. Pronto, multiplicou cruzado, você também consegue encontrar quem? O y, ó, 9y igual a 3 vezes 18. 3 vezes 18 vai ser o quê? 54, não é isso? 54. Ok? Você passa o 9 dividindo, vai ficar y é igual a 54 dividido por 9. Então, o y vai ser igual a quanto? 6. Acabou. Você pegou aqui y igual a 6. Ah, professor, mas e se eu quiser descobrir o z? Você faz a mesma coisa. Você pega aqui, ó, z. Vou colocar aqui para você, ó. Z. Quem está no total de z? 18. Quem está na frente do z? O 4. Quem que eu vou usar aqui? 9. Acabou. Mesma coisa. Faço aqui, ó, 9 vezes z e 18 vezes 4. Você vai encontrar aqui, ó, 9z é igual a 18 vezes 4. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 8 é 32, certo? 4 vezes 1 é 4, com mais 3, 7, então 72. Passei o 9 dividindo, você vai encontrar aqui, ó, z igual a 72 sobre 9. E aí você consegue encontrar o valor de z também. O z, então, ele vai ser aqui igual a 8. Tudo bem? Então aqui, ó, te encontrei o celular, te encontrei não, né? Encontrei para você o x, o y e o z. Essas medidas aqui, usando essa segunda parte do Teorema de Tales. Eu acredito que você deve estar percebendo e falando, nossa, muito tranquilo o Teorema de Tales, e realmente é bem tranquilo. Você só tem que tomar cuidado, que você vai fazer a relação com os elementos que estão na mesma reta, certo? Na mesma reta, mesmo que essas retas se cruzem. Quem estaria aqui era 10x e 12x. Mesmo que elas se cruzem, você não pode bagunçar com relação a isso. Tudo bem? Fez isso, você consegue encontrar os resultados e pronto. O que você tem que lembrar é que esses foi eu que fiz. Você precisa fazer os seus, precisa praticar, precisa treinar para você conseguir pegar bem essa ideia. No mais, continue estudando e a gente se encontra lá na nossa próxima aula. Valeu!